Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos falar sobre oportunidades de desenvolvimento na internet. Em 1989, Tim Berners-Lee apresentou o WWW, que é o World Wide Web, que é um sistema que funciona com hipertexto para distribuição de documentos interconectados e acessíveis por meio de um navegador. Basicamente, era uma ferramenta com especificações de formatação e que apresentavam os artigos na forma de artigo, uma forma natural de serem lidos. A unidade de apresentação para o navegador é a página, escrita numa linguagem de formatação chamada HTML. O HTML surgiu, então, em 1990, como um subconjunto do HTML, que era uma linguagem de marcação usada desde a década de 60. A função do HTML é permitir que um navegador leia e traduza as marcações no texto e de outras mídias para criar a visualização de um artigo. E assim eu posso apresentar de uma maneira agradável para o usuário. Em 1995 foi feita a versão do 2.0 do HTML, que foi uma versão significativa. Foi desenvolvida por um grupo de técnicos e fornecedores. Esse grupo de técnicos e fabricantes, de fornecedores e pesquisadores e outros profissionais formaram o Internet Engineering Task Force, o IETF. Esse grupo, em 1997, com a versão 3.2, criaram o W3 Consortium, que é o organismo que hoje organiza e padroniza as coisas da internet. Em 1994, nós tivemos a versão 4.0 do HTML. É uma versão importante porque foi nessa época que essa linguagem foi padronizada pelo iOS IEC com o número de 15.445, que foi padronizada para uso no desenvolvimento de internet, de sites. Em 2000 surgiu o XHML 1.0, que foi uma versão já com uma preocupação para se ter uma especificação para dispositivos móveis. Então a W3C uniu a versatilidade do HTML com regras do XML para criar o XHTML. É uma versão muito melhorada em relação ao HTML. Em 2004 ainda tivemos a fundação do WHATWC, que era uma iniciativa parecida com o W3C, mas não de uma maneira livre para todos, mas era uma fundação mantida por empresas como a Mozilla, Opera Software, Apple, e essa sigla significa Web Hypertext Application Technology Working Group. Ela continua ainda funcionando com a colaboração destas comunidades. Por isso, quando a gente usa esses browsers, tem que tomar dessas empresas, né? Nós temos que tomar cuidado se existe alguma incompatibilidade com a especificação do W3C. Agora, em 2014, veio a grande mudança, que é a versão 5 do HTML. Se na primeira versão do HTML os sites eram simplesmente baseados em textos, a versão 5 integra opções de tag que nos permite colocar vídeos, áudios, entre outras características. Essas funções que foram integradas no HTML são responsáveis pela grande revolução dos sites. Nos primeiros sites, havia-se a necessidade de se programar a apresentação. Então, o cuidado era no design, na visibilidade, né?
na apresentação. E muitas empresas contratavam profissionais chamados web designers, cujo objetivo era estruturar e projetar telas que fossem agradáveis de serem vistas. Na formação desse profissional, além do HTML, se introduzia editores gráficos, como o CorelDRAW, editores de desenhos como o Flash, né? Existiam algumas ferramentas como FrontPage especiais para eles. E, na realidade, a gente hospedava isso num determinado site, e as pessoas acessavam essas informações. Os sites eram hospedados em estruturas próprias, em empresas para se hospedar sites, e usavam um protocolo chamado HTTP. É um protocolo de transferência que possibilitasse que as pessoas, ao inserirem uma URL, ou seja, um endereço do seu site, a gente podia ver os conteúdos que neles estavam armazenados. A sigla vem do inglês Hypertext Transfer Protocol. No desenho que vocês estão vendo aí, a gente está mostrando essa estrutura. O usuário solicita a partir do seu computador, criando um HTTP request. O servidor de HTTP, que é com o aplicativo de páginas, recebe o pedido e busca os arquivos das páginas inscritos em HTML que estão armazenados no provedor, o web server. E este envia essas páginas com o método HTTP response para o browser do computador que fez a solicitação. E assim o browser então recebia essas informações e apresentava as informações de acordo com as tags que estavam indicadas no documento. No web server deve-se instalar um servidor de páginas, que normalmente já se incorporam os aplicativos do HTTP. Entre os principais e mais conhecidos e mais usados servidores de página, nós temos o Apache, que é produzido de maneira livre, é gratuito, ele é um servidor parrudo. Eu posso dizer que mais de 90% dos sites que a gente conhece estão em servidores Apache. Tem o SoftIIS da Microsoft, que também é um servidor que hospeda as páginas, e toda vez que nós temos produtos integrados na Microsoft, o servidor que tem que ser usado é esse. E tem o NX, que é um servidor russo que incorporou facilidades modernas para o desempenho. E, portanto, atualmente é um servidor que está sendo muito usado para serviços que exigem grande demanda de desempenho, como NetStream, Globoplay e outros que trabalham com cadeia stream. A evolução natural dos sites era se tornar interativos. Para implementar um site dinâmico que permita a interatividade, precisou-se criar o conceito de script dentro de uma página HTML. Então, ao perceber a chamada de um script no código, o servidor de página chama o processador do script que executa esse script, que pode ser em qualquer linguagem, né? E o processador de script retorna o resultado para a página HTML, que é inserido na página HTML e esse código retorna ao computador que solicitou. A figura que vocês estão vendo aí mostra essa interação. Observa que eu tenho do servidor de página uma ligação com o servidor de script. E esse servidor de script pode acessar bancos de dados, pode acessar estrutura de dados em nuvem, etc. A solicitação pode partir de um computador, de um iPhone, de uma Smart TV, gerando um request. Ao receber esta solicitação, a página enviada pode ter algum script, e este é enviado para o processador de script, que processa esse
JavaScript e retorna os dados para o servidor de página, né? Que envia o código HTML para o dispositivo que solicitou. Uma das primeiras estruturas a trabalhar de forma dinâmica foi o que nós conhecemos como JSP, Java Server Page, que funcionava como mostrado na figura abaixo. Depois surgiram outras opções que podiam interpretar scripts em PHP, SQL e outros. Com a evolução do site, surgiram novas formas de profissionais com novas necessidades de conhecimento. Então, nós vamos falar de alguns. Inicialmente, vamos falar dos Front Stack Developers, ou seja, são profissionais que também são chamados de desenvolvedores front-end, que são responsáveis por criar a interface do usuário com relação ao uso do aplicativo. Eles trabalham do lado do cliente do aplicativo e lidam com a camada de apresentação. Os desenvolvedores front-end eles devem garantir a boa facilidade e o funcionamento da interface. Eles garantem que o design seja visualmente atraente e que a experiência do usuário seja ótima, né? Que são profissionais que ainda podem ser subdivididos em. Então, os profissionais front-stack ainda podem ser divididos nas seguintes categorias. Primeiro, front-stack designer, que é um profissional com especialidades em designer UI/UX, com os conhecimentos para o desenvolvimento dessas interfaces. Eles são capazes de projetar interfaces do usuário, ao mesmo tempo implementá-las. Temos ainda os front-end developer, que é o encarregado de implementar o design da interface e a experiência com o usuário em código. Normalmente usa tecnologias como HTML, CSS e JavaScript para criar páginas web interativas e responsivas. Eles podem criar interfaces de usuário responsivas e amigáveis usando essas tecnologias, HTML, CSS, JavaScript, estruturas de JavaScript como React, Angular e Vue.js. Os desenvolvedores front-stack estão continuamente aprendendo. Normalmente surgem constantemente novas tecnologias e quem trabalha nessa área tem que ficar permanentemente atento para as novas técnicas que surgem para tornar os sites mais interativos e mais agradáveis. Outra categoria de profissionais é o Back-Stack Developers, também chamado de back-end, né? São profissionais que possuem conjuntos de habilidades mais amplos e são capazes de trabalhar com os vários aspectos de uma aplicação web. Esses desenvolvedores podem levar um projeto desde a sua fase de design até a sua implementação completa, manipulando interfaces de usuários e outras funcionalidades subjacentes, né? Os desenvolvedores de back-end se concentram do lado do servidor do aplicativo web. Eles lidam com o servidor, com o banco de dados, com lógicas dos aplicativos e com ferramentas que alimentam os sites do aplicativo web. O desenvolvimento do back-end normalmente são pessoas proficientes em linguagens de programação do lado do servidor, como Node.js, Python, Ruby, PHP, Java, C++, ou outras, juntando com tecnologias de banco de dados, que estão em constante crescimento, MongoDB, PostgreSQL e, inclusive, armazenamento em nuvem. Outra categoria de profissional é o Full Stack Developer, que é o desenvolvedor que trabalha tanto no back-end como no front-end. Então, ele é responsável desde a parte visual até a parte de implementação. É claro que exige mais desse profissional, porque ele tem que conhecer as duas atividades. Tem que ser um profissional que
esteja bem atento com as ferramentas de mercado. Os desenvolvedores para a internet, eles contam com ferramentas próprias. Umas mais importantes são os frameworks para a internet, que são também conhecidos como frameworks web. São conjuntos de ferramentas, bibliotecas e estruturas de código que permitem aos desenvolvedores criarem aplicativos e sites de forma mais eficiente. Eles fornecem uma estrutura básica das tarefas comuns e repetitivas, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica de negócios e nos recursos exclusivos da sua aplicação. Existem vários frameworks para a internet. Um deles, e mais conhecido, é o Django. O Django é um framework web de alto nível escrito em Python que incentiva o desenvolvimento rápido e limpo. É conhecido por sua abordagem e fornece muitas funcionalidades pré-construídas, como a administração do site, autenticação de usuários e outras. Outro framework muito interessante é o Ruby on Rails. É um framework escrito em Ruby que enfatiza a simplicidade e a produtividade, permitindo que os desenvolvedores criem rapidamente aplicativos web. No PHP, nós temos um framework chamado Laravel, que permite que a gente escreva o código de maneira bem intuitiva. O Laravel possui um conjunto de ferramentas que são amplamente usadas no desenvolvimento dos aplicativos web robustos e escaláveis. Ainda no PHP, nós temos um framework que é o Bootstrap, que permite se escrever código que se vai se adaptar para qualquer aplicativo que esteja consultando ele, seja um dispositivo móvel, seja um computador. Existe também o Flash, que é um micro framework para web escrito em Python, que fornece o mínimo necessário para as criações web. É muito simples de usar, bastante expensivo e permite aos desenvolvedores acrescentar muitos recursos aos seus projetos. E ainda queria dar destaque como framework ao React, que, embora seja uma biblioteca de JavaScript para a construção de interface de usuário, o React frequentemente é usado como base para o desenvolvimento de aplicações web modernas e interativas. É comum combinar o React com outras bibliotecas e frameworks de web já mais conhecidas. Temos ainda o Angular, que é um framework front-end mantido pela Google, que permite criar aplicativos web complexos, dinâmicos. E existe ainda várias ferramentas para facilitar a criação de um produto na internet ou mesmo manter o código de sites que a gente já tem estabelecido, né? Então, como exemplo de gerenciadores de conteúdo, nós temos, por exemplo, o Moodle, que é um gerenciador para botar conteúdo de ensino usados por muitos sites de universidades e empresas do governo de uma maneira geral. No seu treinamento usa o Moodle. Temos o Drupal, o Joomla, que são gerenciadores de conteúdo usados normalmente por empresas tipo Casa Bahia, né? Americanas.com, todos eles trabalham em cima do Joomla. Vocês têm ainda o gerenciadores de conteúdo como o WordPress, que inicialmente era para fazer blogs, mas eles agora são de uso geral. O pessoal foi desenvolvendo plugins, ou seja, extensões, que permite usar o WordPress junto com os outros produtos, inclusive com o Moodle. Tem o CRM, que são produtos voltados para controle de e-business, né, e gerência de negócios de clientes. Em suma, existe uma série de produtos que a gente pode se especializar e fornecer esses serviços também para quem tem esses produtos implantados. Então, com relação aos recursos para se trabalhar um site, nós hoje temos tecnologias modernas, né? Então nós temos, por exemplo, o HTML5. A última versão da linguagem de marcação HTML fornece recursos avançados
como elementos semânticos, vídeos, áudios incorporados, formulários aprimorados e APIs para interação com o navegador. O CSS3, que é a versão mais recente do CSS, fornece recursos como animações, transições, sombras, gradientes e layouts existentes e responsivos, permitindo a estilização avançada das páginas web. E o JavaScript com todas as suas bibliotecas. A linguagem de programação JavaScript é essencial para criar interatividade e tornar o site mais dinâmico, né? Frameworks e bibliotecas como React, Angular, Vue, JSS são amplamente utilizadas para o desenvolvimento das interfaces. E assim vamos concluir este vídeo. Neste vídeo você aprendeu sobre as diversas oportunidades que existem para desenvolvedores e como classificar esses desenvolvedores e que ferramentas eles têm para o seu desenvolvimento. Então, com isso nós vamos concluir este assunto. Se você gostou desse vídeo, recomendo para os seus amigos e seus alunos. Você pode baixar material complementar no link que está na descrição dos vídeos. Incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Até a próxima aula.